Olá, aqui é a Mari, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de vídeos Micro Sem Segredo. Nessa série eu vou ajudar micropigmentadores a faturar R$ 10.000 ou mais dominando a arte da correção. Então, vem comigo! E hoje o nosso assunto é implantação. Basicamente falando de implantação de fios, tá? Especificamente, na verdade, falando de implantação de fios com microblading, com a técnica microblading, tá? Com a técnica de indutor manual, aqui com o nosso Tebori. Gente, o que é essa técnica de implantação com o Tebori? Como que funciona? Bom, tem uma briga aí, na verdade, de que algumas pessoas falam que é uma técnica milenar japonesa, que é o que eu sempre ouvi dizer, mas eu fiz um curso há uns 7 anos atrás com uma pessoa que ela era da China e eles defendem lá que a técnica é chinesa. Então tem aí uma briguinha de egos, né, para ver quem inventou, mas eu particularmente sempre ouvi falar, desde que eu me encantei pela técnica, que é uma técnica milenar japonesa. Essa técnica, a princípio, né, ainda é feita muito para tatuar, né? Eles usam lâmina de bambu, onde as lâminas são bem afiadas e eles vão usando como se fosse uma caneta tinteiro mesmo, onde eles molham o pigmento e vão introduzindo na pele e assim fazendo a tatuagem com essas lâminas afiadíssimas de bambu. Angelina Jolie tem uma escrita todinha nas costas só feita com essas lâminas de bambu, que é o famoso Tebori, né? Que é a técnica do Tebori, na verdade. Essa haste de aço que a gente usa, na verdade, a gente chama, né, popularmente de Tebori, mas Tebori, na verdade, é o nome da técnica, né, da arte, a arte do Tebori, é uma arte, na verdade, e dessa questão da lâmina com bambu. E essa haste de aço inox ou de plástico, ou mesmo a descartável, se chama indutor manual, mas a gente chama popularmente, carinhosamente, da própria arte Tebori, né? E evoluindo disso, a gente teve aí, graças a Deus, né, a invenção do microblading, que são os fios esculpidos manualmente, sem precisar de energia elétrica, com as lâminas de aço cirúrgico, né? E, gente, eu me lembro que quando eu comecei a fazer micropigmentação, eu não gostava de fio a fio. Eu achava bem feio, na verdade. Os fios que a gente fazia naquela época era bem pau a pau, assim. Eram aquelas cerquinhas. E eu só conhecia fio feito com dermógrafo. Então eu falava assim, gente, eu nunca vou trabalhar com fio a fio. Eu acho feio, eu não gosto. Eu fazia as sombreadinhas e eu achava que eu tava arrasando e tava tudo certo. Eu não queria trabalhar com fio a fio. E aí teve um dia que eu vi um vídeo na internet de uma pessoa de Maringá, né, aqui do interior do Paraná, um rapaz até fazendo uma técnica diferente de micropigmentação, e aquilo me instigou assim. Falei, nossa, que coisa louca isso, né? O que é? Eu vi ele molhando e fazendo aquilo manualmente. Eu falei, gente, mas ele não tá usando um dermógrafo, né? Que é a maquininha que a gente usa, semelhante à maquininha de tatuagem. Eu falei, que curioso isso, vou ver o que é. E aí eu comecei a ver. Então eu vi que essa técnica já tinha muito tempo que se usava o indutor manual, mas que com a entrada do dermógrafo e quando começou a micropigmentação, a técnica do indutor manual foi deixada meio que de lado. Mas daí, né, isso há uns 7 anos atrás, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, começou a voltar com tudo, né? A técnica do microblading começou. Eu falei, gente, o que é isso? Que era o Tebori, na verdade. E eu falei pro Ricardo, eu quero aprender a fazer esse negócio. Ele falou, mas você não gosta de fio a fio? Eu falei, não, mas isso aí eu acho que eu vou me identificar. Eu acho que eu vou gostar, eu quero fazer um curso. E eu fiz o meu primeiro curso de Tebori na época. E, gente, foi uma coisa tão engraçada, tão curioso, que quando eu peguei esse bichinho na mão, foi como se eu tivesse lembrado que eu sabia fazer. Sabe, porque eu me identifiquei tanto com a ferramenta, porque fio no dermógrafo pra mim, eu vou ser bem sincera com vocês, pra mim, o micropigmentador que faz fio com dermógrafo é artista, viu? Pra mim, assim, eu sei que tem gente que olha isso aqui, que só trabalha com dermógrafo e fala, Jesus, não consigo fazer com dermógrafo de jeito nenhum. Desculpa, com Tebori de jeito nenhum, né? Porque dá uma aflição, parece que tá cortando a pessoa, não consigo ter ali a mobilidade.
E eu já sou ao contrário, né? Eu acho que a grande maioria dos micropigmentadores que não conseguem trabalhar com dermógrafo, fio no dermógrafo, que pra mim é muito mais difícil, eles realmente compactam da mesma opinião que eu tenho, que realmente trabalhar com fio no dermógrafo não é pra qualquer um, viu? Não é pra mim, inclusive. Então, assim, eu trabalho sim com as duas técnicas, né, com as duas ferramentas, mas eu uso o dermógrafo para fazer shadow e sombreamento artístico, lábios, enfim, a gente vai falar disso em outros vídeos, numa outra oportunidade. E para fazer os fiozinhos eu usei o Tebori porque eu amo. Eu achei muito fácil a maneira de se implantar com ele, eu entendi muito bem como que funcionava. Acho que pelo fato também de eu vir da maquiagem, essa questão do pincel, da questão, né, da coisa mais manual ali, eu achei muito artesanal e eu achei muito incrível e eu me apaixonei pela técnica desde então e nunca mais parei de fazer, né? Então sempre os meus fios foi feito com indutor manual. Porém, eu só faço fio com o Tebori, tá? Eu não faço shadow com Tebori, eu não faço despigmentação com Tebori, como tem outros profissionais que trabalham. Eu uso as duas máquinas, as duas ferramentas, porém, cada um para uma coisa bem específica e é isso que eu vou ensinar vocês também ao longo aí dos vídeos e de tudo mais, como que a gente pode ir usando e dominando cada um na sua área. Bom, como o nosso tema hoje é implantação e a implantação correta com o indutor manual, gente, é tanto assunto, né, que para um vídeo só acaba ficando até pouco, mas eu vou tentar colocar o máximo de informação que eu puder dentro de um vídeo só para que vocês consigam ter o máximo de esclarecimento também, tá? Bom, para a gente conseguir ter uma implantação correta e um resultado satisfatório no Tebori, que é um dos nossos 3 pilares lá, para a gente conseguir ter aí esse tão sonhado sucesso na micropigmentação, e o primeiro pilar é o trabalho de excelência. Para a gente ter um trabalho de excelência, o que a gente precisa? A gente precisa ter um resultado de excelência, né? Para a gente ter um resultado de excelência, a técnica tem que estar correta. A técnica é o que mais manda, né? Às vezes, claro que são N fatores, como pigmento, como cicatrização, como pós, como pré, tudo isso. Mas a técnica, gente, é o que realmente vai fazer o teu trabalho ser um bom trabalho ou um trabalho ruim, tá? Um trabalho de sucesso ou não. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente trabalha com fio, seja ele no dermógrafo também, ou seja ele no Tebori, é que a angulação é fundamental para que a gente tenha um fio nítido, um fio sem expansão e um fio uniforme, né? Que eu vá conseguir ter o corte do início ao fim. Eu separei aqui para vocês, depois a gente vai fazer o vídeo, né, bem de pertinho, mas algumas formas que eu pudesse estar mostrando para vocês como a gente pode fazer isso de uma forma extremamente prática para entender a profundidade ideal. Tá bem comum aí, para quem é micropigmentador já tem visto, as meninas têm feito bastante treino nas frutas, né, laranja, banana, manga, e eu gosto muito da manga, né, para fazer isso, e eu falei pro Ricardo, pega uma manga mais verdinha lá para eu conseguir fazer no vídeo, porque ela precisa estar mais firminha, tá? Se a fruta tá muito madura, ela acaba ficando muito mole e você não consegue ter a implantação ali do jeito que você gostaria. A gente podia até fazer na pele sintética, né, o que a gente geralmente faria, mas para você conseguir ver realmente a diferença da implantação correta, a fruta é perfeita, porque ela dá uma visibilidade pra gente incrível aqui, realmente, de como é um fio saturado demais, um fio superficial demais e um fio perfeito, tá? Então a angulação, gente, ela é o que realmente vai determinar o sucesso do teu trabalho. Angulação e o quê? Qual que é a maneira correta? Qual é a maneira correta da gente estar tendo essa implantação? É o esticamento da pele. Então, os fatores principais, a angulação correta desse material em relação à pele, ele tem que estar a 90 graus, tá? Ele tem que estar de pezinho, ó, em relação à pele de vocês, né? Ó, desculpa, a pele da cliente, tá? O esticamento da pele é, assim, fator determinante, porque se você não tá com a pele esticada, gente, como que você vai conseguir ter
estabilidade e firmeza, tá? Então vou falar muito dessa questão de esticar a pele, esticar no máximo que vocês puderem, nos 3 pontos ou 2 pontos bem próximos, que geralmente é a maneira que eu mais me sinto confortável, e eu vou falar para vocês alguns diferenciais da maneira que eu faço, e para que a gente consiga assim ter um resultado bacana. Então, esticamento da pele, a angulação correta a 90 graus, tá? Por que ele precisa estar a 90 graus? Porque se eu, porventura, dou uma leve tombadinha com o meu tebori, ou né, para um dos lados, ou para a direita, ou para a esquerda, enfim, eu vou fazer o efeito sashimi. Sabe sashimi quando você vai cortar, né, quando como que chama quem faz quem faz comida japonesa? A hora que você vai cortar a lâmina, o sashimi ele vem bem na diagonal, né? Sushimen, lembrei, o sushimen. Sushimen vai fazer o corte na diagonal. Se a gente vai fazer isso na pele, você vai fazer um sashimi na pele da sua cliente, porque você vai estar com essa angulação aqui, ó, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês depois bem de pertinho, tá, gente? Eu tô só fazendo uma visão geral aqui para que depois a gente consiga focar bem de perto. Então, o que vai acontecer se você fizer isso aqui? Você vai estar dilacerando literalmente a pele, tá? Porque essas lâminas são microagulhinhas compostas em uma lâmina muito finas e muito afiadas, extremamente afiadas. Então você pode dilacerar a pele ali naquela região. Isso vai fazer com que, o que vai acontecer? O teu fio ele vai expandir. Na verdade, nem vai ficar um fio, vai ficar uma manchinha expandida. Ele não vai dar a tonalidade que a gente precisa, porque quando eu mudo a angulação de 90 para 45 ou para 60 graus, a tonalidade vai mudar porque ela fica mais profunda, entende? Isso acontece com a agulha também, né? Quando a gente está trabalhando com a agulha em 90 graus em relação à pele, a implantação ela é mais superficial. Se eu, porventura, introduzo a agulha a 60 ou a 45, o pigmento já está sendo introduzido mais profundo na pele, ou seja, eu emito menos luz, os meus olhos vão enxergar um pigmento mais escuro. Não é que o pigmento muda de cor dentro da pele, gente, pelo amor de Deus, tá? Ele não vai mudar de cor dentro da pele, é a mesma tinta, é a mesma cor. O que vai acontecer é, pelo fato dele estar mais profundo, a luz incide menos ali, ou seja, os nossos olhos captam menos a cor real do pigmento. Então, por isso que a gente vê um fio chumbado, tá? Um fio, antigamente, né, um pigmento mais azulado, e esse fio não vai ficar nítido, tá? Então, é por isso que a angulação da pele é fundamental. Pressão da mão, gente, vocês têm que treinar muito essa questão da pressão da mão. Se eu tô com a mão superficial demais, o que vai acontecer? Esse fio não vai fixar. Por quê? Eu já vou mostrar para vocês ali a camada certinha onde a gente implanta o pigmento. Se a gente faz essa camada muito superficial na epiderme, na verdade bem assim, rente à capa córnea, né? Onde a gente sofre essa renovação celular, não vai ter fixação. Então, às vezes a gente vai assim, alguma técnica que colocam, né, sei lá, microlight, eu não sei, inventam tanto nome para micropigmentação, que eu já vi dizer que, não, porque essa micropigmentação, essa técnica é diferente porque ela é feita na epiderme. Gente, é impossível fazer na epiderme. Porque se você fizer na epiderme, não vai ter nada de pigmento. A renovação celular vai acontecer, a formar casquinha, foi embora, não restou nem susto daquele fio ali. Então tem que ter um mínimo de implantação, porque a micropigmentação ela precisa ficar na derme, tá? Na derme bem superficialzinha ali, bem na camadinha, a primeira camadinha da derme ali, porque a derme é uma camada bem espessa, né? Que é a segunda camada da nossa pele. Então a gente vai trabalhar ali na derme papilar, que é a derme bem superficial. A gente já vai ver isso mais com imagens. Então eu implantei na camada correta da pele. Se tá muito superficial, esse fio vai sair. Se eu aprofundo demais esse pigmento, esse fio, se eu coloco muita pressão, muita força mesmo na mão, além de eu ficar com o fio também chumbado, né? Por mais que eu não virei o sashimi,
esse fio vai chumbar, né? Justamente por aquilo que eu falei para vocês. Vocês já repararam, por exemplo, o oceano? Quem já andou de avião, né? Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de andar de avião. Demorei muito tempo, viu, gente, para andar de avião. Não fui andar, né? Tem gente que já nasce praticamente já uhul. Não, eu demorei bastante tempo até para andar de avião. E eu me lembro que quando eu andei de avião, acho que numa segunda vez que eu e o Ricardo a gente foi pra Bahia, e eu vi o oceano de cima, assim, sabe? E eu lembro que eu vi umas partes mais escuras e umas partes mais claras do oceano, né, do mar. Não sei se vocês, né, já conseguiram reparar isso, acredito que sim. E eu lembro que eu perguntei pra ele, falei, nossa amor, olha que bonito, né, tem umas partes mais escuras, umas partes mais claras, por que isso acontece? E ele falou, por causa da profundidade. Nessas regiões que estão mais escuras, é a mesma água. Se for pegar a água ali, a cor é a mesma, né? Se você encher um copo d'água ali, é a mesma cor. Mas por que a gente vê determinados pontos mais claros ou mais escuros? Porque são pontos onde é mais profundo, né? São regiões mais profundas, ou seja, a luz incide ali e os nossos olhos enxergam uma coloração diferente da água. É a mesma coisa que acontece na micropigmentação da nossa pele. Se a gente aprofunda demais, o pigmento ele não mudou de cor, ele continua o mesmo pigmento, é a mesma cor. Não é porque eu deixei ele mais fundo que, né, a gente fala assim, colocou muito profundo, esfriou o pigmento. Ou seja, o pigmento ficou mais acinzentado. Não é por isso, gente, é por conta exatamente disso. Pelo fato dele estar mais fundo, os meus olhos não captam a cor real dele, tá? Então, quando ele está exatamente na camada correta, eu consigo ver a cor real, a cor fiel do pigmento que eu implantei e o fio fica extremamente nítido. Ao passo que se eu faço isso... mais, né? Vamos falar mais aqui, tava esquecendo já. Além de mudar a tonalidade... gente, juro pra vocês, assim, não foi uma nem duas vezes, e isso não aconteceu só com o Tebori, né? O Tebori, coitado, ele leva muito a fama também de causar marcas e cicatrizes se usado da maneira incorreta, mas com o dermógrafo também acontece, né? A gente trabalha com correção aqui e a gente pega muito isso. Você pode causar, sim, uma séria lesão, uma cicatriz no rosto da sua cliente, tá? Isso pode acontecer. Se a pessoa pesar demais a mão, vai acontecer uma cicatriz. Isso independe de ser Tebori ou de ser dermógrafo. É claro que com o Tebori, a gente tem, assim, uma incidência maior, não vou mentir. Até porque é um material, né, o indutor manual, ele é mais popular entre os profissionais, e ele é um pouco mais fácil de você errar, tá? Então, assim, com um pouquinho mais de peso na mão, se o peso tá um pouquinho, né, elevado demais, errei um pouco, o erro pode ser crucial e grotesco, e sim, você pode deixar uma cicatriz e uma marca no rosto da sua cliente. Então tem que ter muito cuidado, gente. Eu falo que uma Ferrari na mão de quem não sabe pilotar dá um estrago que vai no muro ou vai na árvore e dá PT. Então tem que ter muito cuidado e saber utilizar a ferramenta que você tem na mão. Bom, eu vou falar um pouquinho de lâminas, das lâminas que eu já utilizei e das lâminas que eu gosto hoje. Quando eu comecei, eu usava muito aquela lâmina chanfrada, né? Pra quem é micropigmentador sabe, aquela lâmina mais... a gente vai fazer um vídeo só de lâmina, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Aquela lâmina que é bem assim, um pentinho mesmo, bem bicudinha, né? Usei muito tempo a Flex, que é bem molinha, a chanfradinha. Usava ela ali de 12 pinos, geralmente. 14 pinos, mas só quando tinha uma sobrancelha um pouco mais grossinha. Depois eu passei a usar só as hard. Eu amava usar agulha hard, eu amava, não conseguia mais utilizar outra porque eu achava que a definição do fio ficava melhor. Porque eu tinha mais firmeza na minha mão na hora de fazer o fio, porque eu achava que a Flex ela dava uma dançadinha, então eu gostava de ter um pouco mais de firmeza. E como eu tinha facilidade para fazer a curvatura, mesmo com a hard, então eu não tive problema. E depois, agora, depois de um bom tempo, né, eu acabei mudando. Mas na verdade eu mudei porque foi lançado, né, as lâminas da Hard, né, da empresa que eu tanto amo, que são as lâminas que eu utilizo. E o Dani, nosso querido Dani, carinhosamente criou para nós a fusão, porque tem muito micropigmentador que gosta muito de utilizar a lâmina U, né, que é aquela lâmina mais arredondadinha, assim, que faz um Uzinho mesmo na ponta.
E eu vou ser bem sincera, eu testei algumas vezes e eu nunca me adaptei muito com a lâmina U. Eu tinha um pouco de dificuldade com ela. Já tem micropigmentador que ama, tá? Então assim vai muito, isso é muito pessoal, tá, gente? Eu falo que o artista, vocês vão ouvir eu falando muito isso aqui. O artista, ele precisa ser livre. Por quê? Porque às vezes o que você se adapta não é o que o outro se adapta. Então você tem que ir testando para ver o que você vai ter um resultado melhor utilizando aquela ferramenta, entende? Então assim, às vezes a gente fica muito preso, não, eu tenho que usar isso, não, tem que ser essa lâmina, não, mas eu não consigo fazer fio com aquela. Gente, para com isso, sabe? Abre a cabeça, sai da caixinha um pouco. Testem, sabe? Não tenham medo de testar. Gente, não, acho que eu vou testar outro tipo de lâmina porque eu não tô conseguindo ter um resultado bacana, meu fio não tá ficando nítido, meu fio não tá ficando tremido, enfim, não sei. Não tô fixando, tô dilacerando, sei lá. Troca de lâmina, sabe? Às vezes o problema tá aí, você não sabe. Então, o que eles fizeram, a Hart? Que eu achei fantástico, tá? Eles fizeram a lâmina UD. Por quê? Porque ela não é nem chanfrada e nem U. Ela tem o formatinho chanfradinho, eu vou filmar bem de pertinho depois para vocês verem, mas a pontinha dela não é tão bicudinha quanto a chanfrada, sabe? Ela tem uma leve curvinha assim. E facilitou bastante para fazer, além da curvatura, né? Na hora de você fazer o acabamento da pontinha, às vezes a gente acaba passando um pouquinho um fio ou outro, e com essa lâmina você não tem esse problema. Então eu me adaptei super bem, me apaixonei. E ela não é nem tão molinha quanto a Flex e nem tão dura quanto a Hard. Hard, eu me perco. Nem tão dura quanto a Hard, tá? Ela fica bem no meio termo, assim, uma lâmina muito gostosa de se trabalhar. Sem contar, gente, que um dos fatores fundamentais também pra gente ter um fio fino, um fio nítido e um fio que gere o menor processo inflamatório, principalmente em pele sensível, para quem trabalha com correção sabe disso, é ter uma lâmina de qualidade. Eu utilizei durante muito tempo lâminas que eu comprava no Mercado Livre, enfim, que a gente comprava de lotes gigantescos, né? Não julgo, tá, gente? Eu não tô aqui pra julgar. Se você utiliza, ok, tá tudo certo, né? Cada um sabe de si, cada um é livre para usar e experimentar aquilo que quiser, mas também é livre para colher os resultados, né? Então assim, eu posso falar para vocês daquilo que eu utilizei, daquilo que fez diferença no meu trabalho. E utilizar uma lâmina de qualidade, que tem controle de qualidade, que tem registro não Anvisa, que usa o melhor aço da vida, faz a diferença absoluta no trabalho da gente, sabe? Então, é o que a gente sempre vai repetir, vocês vão me ver repetindo muito isso aqui. É um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores que vão levar a um trabalho de excelência. E um deles é sim a qualidade do material que a gente utiliza, tá? Porque quanto menos processo inflamatório eu gero nessa pele, vocês já sabem, né? Melhor a fixação. Menos expansão, fio sucesso, fio de ouro. O fio vai ficar ótimo, tá? Então, já falei o que já falei as maneiras de fazer e assim, vou explanar para vocês agora bem na prática a maneira correta e a maneira incorreta de você ter uma boa implantação do seu procedimento, tá? Vou filmar bem de pertinho aqui o resultado de como é um fio perfeito, um fio superficial e um fiozinho muito profundo e eu vou fazer para vocês e vou ensinar vocês a fazerem esse treino aí também. Gente, então eu trouxe para vocês aqui uma imagem da pele, né? Bem aqui da derme, onde a gente vai trabalhar, para explicar para vocês exatamente onde a gente implanta a micropigmentação e a diferença da implantação da micro e da tatuagem, que é uma dúvida bem recorrente, não só dos profissionais, mas também dos nossos clientes, né? Elas sempre perguntam, é igual uma tatuagem? É a mesma coisa que uma tatuagem? Então é importante vocês saberem isso para poder explicar para elas qual que é a real diferença entre a micropigmentação e a tatuagem. Achei essa imagem bem bacana na internet para trazer aqui para vocês. Então olha só, aqui a gente tem as 3 camadas da pele, né? Epiderme, derme e hipoderme. E a gente vai falar para vocês agora exatamente aonde a micropigmentação é implantada, né? Seja ela na técnica microblading, que falavam-se antigamente que é uma técnica mais superficial, sai em 6 meses e blá blá blá.
Não é bem assim, tá, gente? Aliás, não é assim. Micro é micro e pronto, acabou. As pessoas têm muito essa dificuldade de entender, né? Ai, microblading é uma coisa e micropigmentação é outra. Não, tudo é micropigmentação. Tudo estou micropigmentando a pele. E microblading faz parte, é uma das técnicas dentro da micropigmentação, tá? Então, microblading é micropigmentação também e é implantada na mesma camada que as outras técnicas, pronto, acabou. E às vezes, se for implantada mais profundamente, pode ser que dure até mais tempo, tá? Então, esse mito aí já foi por água abaixo, tá? Que duraria 6 meses, etc. A não ser que você implante muito superficialmente, aí é uma outra questão. Mas aqui a gente tá falando da grande maioria dos casos de como os profissionais trabalham. Então, aqui a gente tem as 3 camadas da pele e aonde a gente vai trabalhar é dentro aqui, ó, bem da derme, que é a segunda camada da pele, tá? Bem aqui, você vê que é a camada mais grossa, né? Que é a maior camada é a nossa derme, tá? E dentro da derme a gente tem várias camadas também. Enfim, a gente tem muita coisa aqui dentro da derme, mas eu não vou ficar falando muito a respeito de tecido epitelial aqui, é só mais para vocês entenderem exatamente aonde a gente implanta o pigmento. Dentro da derme, então aqui, se vocês podem ver, ó, essa camadinha bem irregular, que parece um babadinho aqui que eu falo, é a camada basal, né? Ou seja, é bem aonde a gente implanta o pigmento, tá? Então, a micropigmentação, ela vem bem no início aqui, ó. Bem no início, bem na camada basal. Por isso que onde a gente implanta não é regular, o tecido ele não é lisinho, tá, gente? Por isso que às vezes você vê que fica, um fiozinho falha em determinado local, em outro, porque não é um tecido exatamente liso onde a gente implanta. Então, mais um motivo para às vezes o fio ficar com falhas em determinados pontos. Então, também a importância de você esticar muito bem essa pele, porque quanto mais você estica, você consegue reduzir o risco de que esse fio fique falhado em determinados pontos, tá? Então, a micropigmentação, ela vem bem na derme basal, bem no início dessa derme basal. Já a tatuagem, ela vai um pouco mais abaixo, tá? Então, se você olhar aqui, ó, eles até colocaram um dermógrafo, onde vem bem aqui, ó, acima da derme basal é a micropigmentação. A tatuagem, ela vem abaixo da derme basal, da camada basal. Ó, tá vendo? Então, a micro, ela vem acima e a tatuagem, ela vem abaixo da camada basal, tá? Mas ambas são feitas na derme, porém, a micro é mais superficial e a tatuagem é um pouco mais profundo, ok? Gente, então, olha só, eu fiz uns aqui já pra vocês conseguirem visualizar bem, ó, vou colocar bem de pertinho aqui no celular, olha só. Então, isso aqui seria um fio extremamente superficial. Esse fio aqui, a hora que cicatrizasse, ele ia embora. Esse fio do meio seria o fio ideal, tá? Profundidade correta, implantação perfeita, cicatrizou, vai ser sucesso. Fio de ouro. O terceiro, coitadinho, aqui eu judiei da manga, ó. Aqui eu coloquei um fio bem com mais profundidade, ó. Não preciso nem falar para vocês, dá para ver nitidamente. Então, olha que legal vocês treinarem na fruta, como vocês conseguem perceber exatamente o peso da mão de vocês. E vou falar, é muito próximo do que a gente faz na pele, tá, gente? A textura é muito parecida. Então, assim, dá real para treinar aqui e conseguir entender, ó. Geralmente, vocês vão abrir a pele assim, ó, quando vocês forem fazer. E isso aqui, ó, do fiozinho do meio, é exatamente o que vocês vão obter como resultado perfeito, tá? Esse fiozinho do meio, ó, bem de pertinho pra vocês verem. Ficou muito legal esse vídeo. Vai ficar muito massa. Ó, eu tô falando que eu tô vendo aqui na câmera e tá ficando ótimo, gente. Vocês percebem como esse ficou bem mais profundo, ó? Tá vendo que ele fica mais escuro? Gente, não mudou a cor, é o mesmo pigmento. Acontece que, lembra da incidência da luz, né? Ó, extremamente superficial, correto e muito profundo. Agora eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês verem a angulação correta da lâmina e tudo mais, e como que vocês podem estar treinando aí nas frutinhas. Pode ser banana, pode ser manga, mas eu gosto bastante da manga. Gente, então tô aqui com a manga, nossa amiga manga. Tô lá com o Tebori, lâmina UD de 15 pinos, tá? Que é essa laminazinha que eu falei para vocês aí da Heart.
Vou esticar a minha pele, tá? Geralmente a gente, né, a grande maioria estica aqui no triângulo, nos 3 pontos. Depois a gente vai falar disso porque eu tenho uma maneira um pouquinho diferente de trabalhar. Lembra que o artista é livre, né? Então, ó, aqui, mas geralmente você vai esticar nesse triângulo aqui, que são o dedinho de pinça aqui e mais o mindinho, tá? Esticar bem essa pele nos 3 pontos, por quê? Porque aí eu não vou dar tempo de nenhum dos pontos me dar a questão da instabilidade lá e eu não conseguir ter uma pele rígida, tá? Então, estiquei bem a pele, vou posicionar a minha lâmina a 90, tá? 90 graus aqui. E vou fazer o fio mais superficialzinho aqui, tá? Então, assim, eu preciso sentir que eu encostei todas as lâminas na minha pele para que esse fio não fique trepidado, tá? É bem importante isso. Encostei a lâmina, vou arrastar. Aí, vou fazer o fio perfeito, fio de ouro, tá? Encostei a lâmina, arrastei. E o fio muito profundo. Encostei a lâmina, arrastei. Nossa, eu cheguei a escutar o barulho da pele, coitadinha. Judiei dela aqui. Ó lá. Eu vou trazer pra vocês, aqui vocês já vão conseguir. Aqui, ó lá. Ó. Fio superficial, fio de implantação perfeita e o fio muito, muito, muito profundo. Vocês percebam que nesse aqui, ó, aqui eu fiz um outro fio perfeito, ó. Eu consegui uma coloração do início ao fim. Às vezes, gente, o fio perfeito falta um pouquinho de força. Foi bacana que aconteceu aqui que eu consigo até mostrar pra vocês. O que que eu faço nesses casos? Eu limpo a minha lâmina para eu conseguir enxergar bem aonde tá o fio, porque se eu vier com o pigmento, às vezes eu perco a visibilidade ali do meu fio. Então, eu limpo a lâmina e com a lâmina sem pigmento, eu venho só onde eu quero e... Deixa eu ver se tá dando pra ver ali. Só onde eu quero realmente abrir um pouquinho mais. Ó. E aí, eu posso vir com o pigmento e saturo, tá? Ali eu já vou ter a implantação do fio que eu realmente preciso. Isso é uma dica bem bacana, tá? Vamos fazer novamente? Deixa eu virar aqui. Isso aqui é um treino muito legal, gente, para peso de mão, tá? Para quem tem um pouco de dificuldade no peso da mão aí de começo, treinar na manga é o que há. Na manga ou na banana, enfim. Vamos lá de novo. Fiozinho superficial. Fiozinho perfeito. Eu tô numa angulação muito terrível aqui, gente, para vocês conseguirem enxergar. Vocês escutam geralmente na pele, vocês vão conseguir escutar certinho o fio passando, tá? Então, isso aqui dá um bom termômetro para vocês. E aqui, ó, coitadinha da manga, eu consigo sentir certinho que eu tô dilacerando a coitada. E minha mão é leve, me dá dó até na manga, gente, eu juro por Deus. Olha lá, coitadinha, que dó. Ó, a hora que você abre, ó, meu fio do meio ficou um pouquinho superficial. Vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu volto e vou abrir só onde eu quero. Gente, essa lâmina ela é tão precisa, mas ela é tão precisa que eu mal relo, a pele já abre onde eu quero. Ó. Às vezes você pode vir só com a pontinha, ó, tá vendo? Só onde você precisa. Aí você dá uma inclinadinha na lâmina assim, ó, e você consegue vir só com a pontinha onde você quer. E aí a implantação já fica exatamente ali, ó, tá vendo? Superficial demais, implantação legal, implantação muito forte. Então aí, ó, um exercício bem bacana para vocês fazerem. Na coloração você já consegue identificar nitidamente qual um fio que tá legal, um fio que não tá. E, gente, vou falar pra vocês uma coisa. Isso aqui não é o problema fazer, tá? Agora, isso aqui, jamais, tá? Porque isso aqui você pode calibrar a tua mão, você pode ir treinando mais, você pode retocar tudo de novo,
não tem problema. Agora, isso aqui realmente é o perigo, tá? Aqui mora o perigo de tudo. Então, consciência, prática, muito treino, seja na pele sintética, seja em manga, seja no que for, gente. Mas treino é a alma do teu procedimento perfeito, tá? Do sucesso no teu procedimento. Então, vamos treinar, vamos calibrar essa mão. Vem muito mais aulas aí de trama de fios, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E eu já volto aqui pra gente se despedir, né? Bom, vamos nos despedir então. Gente, obrigada. Quero agradecer vocês que ficaram até o final do vídeo para entender realmente como que funciona essa questão da implantação, né? Para quem tá começando, geralmente é uma dúvida muito desesperadora, né? De entender a real profundidade, a angulação, como que eu tenho que fazer, enfim. Eu sei como é. E mesmo para quem começou, às vezes tem muita dúvida. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Como eu falei, essa série de vídeos aí realmente é para a gente trazer atalhos, né? Atalhos, ou seja, coisas que encurtem o caminho de vocês, para que vocês tenham a menor dificuldade possível para realmente alcançar aí um trabalho de excelência, que faz parte de um dos pilares, né? Dos nossos 3 pilares aí. Trabalho de excelência, vamos recapitular sempre, trabalho de excelência, atendimento personalizado e precificação, e a gente vai ter vídeos a respeito de todos esses temas aqui no nosso canal, para que você consiga assim chegar aí, né, a tua carreira de sucesso, tá bom? Curte, compartilha, envia, deixa aqui nos comentários se foi útil para você. Vamos comprar, vamos na feira, vamos comprar suas mangas, suas bananas, suas laranjas e bora treinar, gente. E depois, ó, pode comer a fruta, hein? Pelo amor de Deus, não vou jogar fora não, porque a gente só riscou aqui a casquinha, mas a bichinha tá boa. E eu adoro verde assim, com sal. Adoro, não sei vocês, mas eu adoro. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.